Você acha que a Karsu vai voltar atrás, depois de ouvir do próprio Rehá que ela não consegue viver sem ele? Hoje o clima esquenta, o Denis passa por um momento bem delicado, e um novo inquilino aparece com um detalhe que pode mudar tudo. Karsu, Feliz e as crianças estão sentadas na sala quando Tilsin começa a falar do pai, dizendo que está com saudade e que ele viria buscá-las. Karsu, sem querer contrariar, responde: veremos, querida. Denis diz que não quer ir, e Tilsin, de forma grosseira, retruca: alguém pediu sua opinião. Mais uma discussão entre os irmãos começa. Denis afirma que o pai dele está em Mersin. Ela rebate: ele não é o seu pai. Nós temos o mesmo pai, e você tem que fazer o que ele manda. A discussão parece não ter fim, e Karsu já demonstra cansaço. Então, Feliz toma a iniciativa para cessar a bagunça. Levanta, manda todos se acalmarem e comenta que, quando a mãe deles era pequena, não ousava se comportar mal ao voltar de uma visita, porque já sabia o que aconteceria. Selim, no colo da mãe, olha para a avó assustado, e Karsu repreende Feliz, que no final diz que estava brincando. Feliz diz que já não sabe mais o que fazer e pede para Karsu sair um pouco para descontrair, mas ela se recusa. Denis diz que quer sim, sair um pouco. A avó, contrariando Karsu, incentiva Denis, mas Karsu não permite. Feliz então avisa que vai à casa de Turkan tomar um café. Na casa da irmã, Feliz demonstra preocupação com a situação de Karsu. Diz que ela está decidida a se divorciar, que é uma situação muito complicada, principalmente com 3 crianças pequenas, e que Karsu mima demais os filhos e eles precisam de disciplina. Ela também se preocupa com Denis, que pergunta pelo outro pai o tempo todo. De repente, muda de assunto e pergunta se o inquilino devolveu o prato do bolo. Turkan diz que não, e Feliz decide ir buscar. À noite, a prima de Karsu aparece, e as duas vão à varanda conversar. A prima oferece ajuda e diz que elas são como irmãs, mas Karsu responde que ela não precisa fazer nada. Diz que a melhor coisa que poderia ter acontecido aconteceu: encontrar o filho. A prima pergunta se ela não se importa mais com Rehá, e Karsu explica que não é bem isso. Está sofrendo, ficou muito chateada e se sentiu uma idiota com tudo. Ela diz que acha que veio ao mundo para ser mãe, e que ser mãe é algo muito bonito. Rehá chega a Istambul, na casa de Feliz. Karsu o vê de longe, e a prima entra para que os dois conversem a sós. Karsu, curta e grossa, avisa que as crianças estão dentro de casa. Rehá pede para conversarem e insiste para ela voltar para casa, dizendo que eles não podem ficar separados, e ainda solta a pérola: você não conseguirá viver sem mim. Karsu quase surta: como assim eu não vou conseguir viver sem você? Rehá tenta amenizar, diz que estão juntos há muito tempo e pergunta se ela acha tão simples se separar. Então Karsu deixa escapar algo cruel. Diz que é fácil ir embora, mas que para ele será difícil ficar sem a mulher que fazia tudo o que ele mandava e corria para resolver os problemas dele. A discussão continua, e Feliz observa de longe. Rehá tenta se explicar, pede desculpas e diz que estava deprimido. Karsu responde que nada justifica traição, ainda mais enquanto ela procurava o filho perdido e ele estava com a amiga dela. O clima esquenta, e Tilsin tenta interromper, mas Feliz não deixa. Rehá tenta acalmar os ânimos, se declara, diz que ama Karsu e pede para todos voltarem para Dana e recomeçarem. Karsu responde: vamos recomeçar, mas separados. Rehá fica sem palavras. Karsu continua: vou matricular as crianças aqui, porque elas não podem ficar longe dela. A única coisa que Karsu pede é que Rehá continue cuidando dos filhos e que terminem tudo como pessoas civilizadas. Rehá pede para ver as crianças, e Karsu o chama para entrar. Quando Rehá entra, as meninas correm para abraçá-lo. Ele diz que estava com saudade. Denis observa de longe. Rehá o chama, mas o menino se esconde. Karsu tenta intermediar e pede para ele dar um oi para o pai. Feliz também chama. Karsu traz Denis para a sala e percebe que ele está com a calça molhada. O clima pesa, todos se calam. Para evitar constrangimento, Feliz disfarça e diz que derramou suco de laranja, levando Denis para o quarto para trocar de roupa. Rehá, sarcástico, parabeniza Karsu. Diz que estão separados há 2 dias e o menino já está fazendo xixi na roupa. Karsu rebate perguntando se o menino não tem medo dele. Rehá solta um pelo amor de Deus, e vai brincar com as meninas no sofá. Feliz troca a roupa de Denis e conversa com ele. Denis diz que não gosta daquele homem e que o pai nunca brigou com ele. Feliz tenta acalmar o menino com histórias da infância. Fala que o pai puxava a orelha quando elas aprontavam, e que Karsu, quando criança, levava chinelada quando não obedecia. O recado é que, mesmo Rehá sendo daquele jeito, ainda é o pai deles e Denis não precisa ter medo porque elas estão com ele.
Denis se alivia e sorri. Depois, Tilsin pergunta ao pai quando eles voltam para casa, e ele joga a pergunta para Karsu. Ela diz que não voltarão, vão se separar, estudar em uma nova escola. Tilsin se revolta, diz que não quer e pergunta o que fará com os amigos. Karsu corta o escândalo, diz que ela fará novos amigos e que está decidido. Pede para se despedirem do pai, porque já está tarde. As meninas beijam Reha e saem. Ele ainda pede para Karsu reconsiderar, mas ela não volta atrás e bate a porta na cara dele. Pela manhã, Feliz sai e encontra o vizinho, que pergunta se ele viu o novo inquilino. Ele comenta que o homem passa o dia em casa escrevendo, e os dois acham estranho. Em casa, as meninas vão para o quarto de Karsu e acordam ela e Denis. Os quatro ficam juntos na cama, e Tilsin pergunta se a mãe e o pai vão se divorciar. Karsu confirma. Tilsin ainda diz que o pai tem uma namorada, e Karsu pergunta quem disse isso. Ela responde que ouviu conversas. Tilsin tenta colocar a culpa em Denis. Ele nega. Karsu explica que ela e Reha não se entendem mais, por isso decidiram separar. Eles levantam e todos tomam um café. Karsu diz que vai visitar uma escola, e Tilsin quer ir junto. Karsu chama Denis, mas ele diz que não quer e prefere ficar com Feliz. A avó se recusa a se responsabilizar, e Karsu permite que os dois fiquem juntos. De repente, o detetive liga para Feliz e ela sai para encontrá-lo. Quando vê, ela chama o homem para perto e, assim que ele se aproxima, Feliz pega a sandália e começa a bater nele, gritando que ele a enganou. Karsu chega para segurar a mãe, as crianças morrem de rir, a sobrinha aparece para ajudar, e os gritos chamam a atenção da vizinhança. Até o novo inquilino sai para ver o que está acontecendo. Quando o detetive vai embora, o novo inquilino acena. Karsu pergunta quem é, e a prima comenta que ele é muito estranho. Depois que tudo se acalma, Feliz sai com Denis. Karsu comenta com a tia que a mãe gosta do menino. Karsu demonstra preocupação, e a tia tenta tranquilizá-la, dizendo que não vai acontecer nada e para ela não ficar vendo a vida passar. Feliz vai à casa de Átila com Denis para buscar o prato. Eles aguardam na sala enquanto Denis explora a casa e entra em um quarto onde há uma caixa de livros no chão. Ao abrir um livro, Denis encontra uma arma escondida. Átila pega o menino no flagra, mas, de forma amigável, diz que é um brinquedo da infância. Demonstra e uma flor sai do objeto. Feliz pega os vasos e diz que, da próxima vez, levará algo para ele, mas em um prato de papel. Ela e Denis voltam para casa. Karsu está em casa quando o celular toca. É Andê, a amante e amiga da onça. Karsu atende e pergunta como ela se atreve a ligar. Andê diz que queria ouvir a voz dela e que precisava falar. Karsu responde que ela só queria saber se ela voltou com Reha, e avisa que não reataram. Andê insiste que eles se apaixonaram e que a traição aconteceu por conta dessa paixão. Karsu retruca que, se fosse assim, ele não estaria implorando para ela voltar para casa. Chama Andê de desprezível e desliga. Feliz entra e pergunta o que aconteceu. Karsu diz que foi Andê. Feliz a repreende por falar com essa mulher. Karsu afirma que ela não ligará mais e pergunta por Denis. Feliz diz que ele está lá embaixo e que eles se divertiram. Feliz se arruma para sair, dá dinheiro para Karsu e diz que quem sai na rua sem dinheiro é milionário. Feliz encontra Reha em um restaurante. Karsu fala com um policial aposentado por telefone. Ela conta que está se divorciando de Reha. Ele lamenta a situação e diz que vai passar o contato de um advogado especialista em divórcio para ela. Karsu agradece e finaliza a ligação. Reha tenta virar Feliz contra Karsu e limpar a barra, mas Feliz diz que entende a filha. Karsu estava sofrendo e o problema ali é o que Reha fez. Ele tenta culpar Karsu, dizendo que ela mudou, que não cumpria obrigações do casamento, e Feliz corta. Todos têm deveres dentro do casamento, mas dormir com outra pessoa não é um deles. Se era isso, ele deveria ter se divorciado. No fim, Feliz diz que não falará bem dele para Karsu porque não há nada de bom para dizer, mas aconselha. Conquiste as crianças e pare de insistir para que Karsu volte para casa. Faça uma surpresa, e, se mesmo assim ela não quiser reatar, aceite. Feliz se despede de Reha e foi só virar as costas para ele mostrar a verdadeira face. Fica nervoso e fala mal da sogra. Feliz saiu de uma mulher fútil e megera, para uma defensora da filha, como uma leoa que defende seus filhotes. E vocês, o que estão achando da nova versão de Feliz? Digita aqui nos comentários, eu estou amando. Depois, Reha vai a uma joalheria escolher uma joia para Karsu, se assusta com os preços, pede algo mais simples e sai sem comprar. Em seguida, compra um buquê de rosas e segue para a casa de Feliz. E aí, será que o Reha ainda tem alguma chance de reconquistar a Karsu? Você acha que ela vai ceder a um buquê de flores?
Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela, porque o próximo capítulo promete.